Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão, para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão, que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta simples, mas profunda. Você já se sentiu perdido nesta jornada da vida? Já se viu diante de desafios e incertezas, sem saber qual caminho seguir? Tenho certeza de que todos nós podemos nos identificar com essa experiência. Afinal, somos seres humanos, sujeitos a dúvidas, medos e fraquezas. No entanto, mesmo em meio às nossas dificuldades, temos uma promessa de esperança. Nossas passagens bíblicas de hoje nos conduzem por um caminho de renovação e redenção, revelando o plano amoroso de Deus para a humanidade.
Vamos mergulhar nessas escrituras e descobrir juntos as verdades espirituais que elas nos revelam. Na primeira leitura, ouvimos as palavras do profeta Jeremias, que anunciou a chegada de uma nova aliança entre Deus e seu povo. Ele disse: "Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá." Essa aliança não seria baseada em leis escritas em tábuas de pedra, mas sim no coração de cada pessoa. Seria uma aliança de amor, perdão e misericórdia. Essa nova aliança, meus irmãos e irmãs, foi cumprida em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o mediador dessa aliança, o elo perfeito entre Deus e a humanidade. Na segunda leitura, da carta aos Hebreus, somos lembrados do sacrifício supremo de Jesus na cruz. O autor escreve: nos dias de sua vida mortal, Jesus dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Jesus experimentou o sofrimento humano em toda a sua plenitude, mas permaneceu obediente ao plano do Pai. Meus irmãos e irmãs, ao contemplarmos a paixão e morte de Jesus, somos confrontados com a realidade do amor sacrificial. Assim como uma semente que precisa morrer para gerar vida, Jesus entregou-se completamente por nós, para que pudéssemos ter vida em abundância. Essa é a mensagem central do Evangelho de hoje, que nos relata o encontro de Jesus com alguns gregos que desejavam vê-lo. Jesus respondeu-lhes: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Essa imagem poderosa do grão de trigo nos ensina sobre o significado da renúncia e do autossacrifício. Ela nos convida a refletir sobre as áreas de nossa vida em que precisamos ou morrer ou para nós mesmos, a fim de que o amor de Deus floresça em nós e através de nós. Talvez seja preciso abandonar velhos hábitos prejudiciais, perdoar alguém que nos machucou profundamente ou renunciar a nossos desejos egoístas. O caminho do discipulado exige coragem e disposição para deixar que a graça de Deus transforme nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos chamados a abraçar essa nova aliança, a entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e permitir que Ele escreva a sua lei em nossos corações. Não é uma tarefa fácil, mas Deus nos oferece sua graça e seu Espírito Santo para nos guiar nessa jornada. Quando nos abrimos para a ação do Espírito, podemos experimentar a transformação interior que nos torna testemunhas autênticas do amor de Deus. Nessa caminhada de fé, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Somos parte de uma comunidade de fé, uma família espiritual que nos apoia e nos fortalece. É por isso que estamos reunidos aqui hoje, na presença de Deus e uns dos outros. Quando compartilhamos nossas alegrias e lutas, quando nos apoiamos mutuamente na caminhada da fé, somos sinais vivos da nova aliança de amor que Deus estabeleceu conosco. À medida que refletimos sobre essas passagens bíblicas, gostaria de oferecer algumas orientações práticas para vivermos a nova aliança em nossa vida diária. Em primeiro lugar, devemos cultivar uma vida de oração constante. Assim como Jesus dirigiu preces e súplicas ao Pai, também devemos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Através da oração, abrimos nosso coração para a ação transformadora do Espírito Santo e nos conectamos com a vontade de Deus. Em segundo lugar, devemos buscar a verdadeira humildade. O exemplo de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Devemos nos despir do orgulho e do egoísmo, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Ao fazer isso, seguimos o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Em terceiro lugar, devemos ser agentes de reconciliação e perdão.
A nova aliança estabelecida por Deus é uma aliança de amor e misericórdia. Devemos perdoar aqueles que nos ofenderam e buscar a reconciliação em nossos relacionamentos. Assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar os outros. Em quarto lugar, devemos praticar a caridade e a justiça. Jesus nos ensinou a amar os necessitados e a lutar pela justiça em nosso mundo. Devemos ser sensíveis às necessidades dos outros e agir em solidariedade com os mais vulneráveis. Ao fazê-lo, refletimos o amor de Deus em nossas ações. Finalmente, não podemos esquecer a importância da Eucaristia em nossa vida espiritual. Através da participação na Santa Missa, somos nutridos pelo corpo e sangue de Cristo, fortalecidos para vivermos a nova aliança em nosso dia a dia. A Eucaristia nos une como comunidade e nos capacita a vivermos como discípulos autênticos de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, ao encerrar esta homilia, gostaria de convidá-los a refletir sobre como podemos aplicar esses princípios em nossa vida diária. Que a palavra de Deus que ouvimos hoje não seja apenas palavras, mas uma inspiração para a mudança e a transformação. Que possamos nos comprometer a viver a nova aliança de amor e misericórdia em nossas vidas e sermos testemunhas vivas do poder redentor de Cristo. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça nessa jornada, e que possamos experimentar a alegria e a paz que vem de viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Que a graça de Deus nos sustente e nos conduza sempre mais perto do seu amor. Que possamos ser grãos de trigo que morrem para si mesmos e produzem muito fruto para a glória de Deus. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.